Bom, pessoal, então já falamos bastante sobre os alimentos provisórios, as consequências, os efeitos todos que eles produzem, enfim. Vamos falar agora sobre o procedimento propriamente dito das ações de alimentos. De acordo com a Lei 5478 de 68, recebida a inicial com a fixação dos alimentos provisórios pelo juiz, o próximo passo é a designação de uma audiência de conciliação e julgamento, uma audiência concentrada. O réu será citado preferencialmente pelo correio, por registro postal, por AR, para comparecimento a essa audiência. E o autor, evidentemente, será também intimado da designação, a fim de que, no dia e hora marcados, esteja no fórum e participe da audiência. O artigo 5º da Lei 5478 de 68 fala de todas as intercorrências que podem haver em relação à citação. Por exemplo, o réu não é encontrado, a carta é expedida e volta com a R negativo, ou o endereço de que o sujeito mudou, ou ela é recebido, mas consta uma assinatura que não é a do réu da ação. Se for frustrada a citação pelo correio, tenta-se a citação por oficial de justiça. Se o réu estiver em local incerto e não sabido, faz-se a citação por edital e nomeia-se um curador especial para a representação do réu. Mas enfim, citado o réu para audiência de conciliação e julgamento, no dia e hora designado, as partes deverão comparecer perante o juiz da causa. Se porventura o autor ou autora não comparecer à audiência, o pedido, segundo o artigo 7º da Lei 5478 de 68, será automaticamente arquivado. Caso o réu não compareça, a consequência será a decretação da sua revelia e a presunção de veracidade de todos os fatos articulados pela inicial. Comparecendo ambas as partes, o primeiro passo nessa audiência é a conciliação. O juiz vai tentar compor as partes de modo que elas consigam chegar a uma solução consensual para o litígio. O juiz fará elas ponderarem a respeito das condições de uma e de outra, de modo a tentar achar um denominador comum que atenda tanto às necessidades de quem está postulando os alimentos, como também às possibilidades de quem terá de suportá-los. O que vem sendo muito adotado na prática? Os juízes, de modo geral, de varas de família, principalmente, são varas especializadas, têm optado pelo desmembramento dessa audiência una de conciliação e julgamento. Porque, pela lei, frustrada a conciliação, as partes não chegando a um acordo a respeito do valor dos alimentos a serem arcados pelo alimentante, o juiz já passa diretamente a instrução, a oitiva de testemunhas, e na própria audiência já
profere a sentença, depois de ouvido o Ministério Público, quando a intervenção do Ministério Público for essencial, que é naqueles casos de menores e incapazes. Tudo deve ser feito, segundo a lei, naquele mesmo ato processual. Não conseguiu conciliação, já se promove a oitiva das testemunhas, as partes têm a oportunidade de sustentar suas razões, o Ministério Público, quando intervém, oferece o parecer dele na própria audiência, e o juiz, ali também no mesmo ato, já profere a sentença. Mas, como eu vinha dizendo, muitos juízes, especialmente aqueles titulares de varas especializadas, e principalmente depois da entrada em vigor do CPC de 2015, que no capítulo dedicado lá às ações de família, que eu mencionei na primeira aula, entre os artigos 693 a 698, a 699 do CPC, diz que nesse tipo de ação todos os esforços têm que ser empreendidos na busca por uma solução consensual para a controvérsia, se possível até mesmo com a participação de profissionais de outras áreas de conhecimento, para reforço da mediação, da conciliação. Em razão desse quadro, muitos juízes têm preferido desmembrar a audiência de conciliação e julgamento. E como é que é feito esse desmembramento? Designa-se de início uma audiência de mediação e conciliação, nos moldes do que prevê o procedimento das ações de família do CPC, nos moldes daquilo que preconiza o artigo 696 do CPC. E o que diz o 696 do CPC? A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Então faz-se uma sessão apenas de mediação e conciliação e, não sendo obtida a mediação ou conciliação, aí sim designa-se uma audiência de instrução, na qual o réu, mais uma vez, não sendo possível a solução consensual, apresentará sua contestação, as testemunhas serão ouvidas, as partes poderão debater a causa, o Ministério Público poderá falar e o juiz, ao final, dar a solução. Tem se mostrado muito mais eficaz a adoção desse tipo de procedimento. Inclusive, para essas audiências iniciais de mediação e conciliação, os juízes vêm adotando aquilo que determina o parágrafo 1º do artigo 695 do CPC. O juiz, ao expedir, ao determinar a citação do réu, não envia, junto com a carta de citação ou mandado de citação, a contrafé, a cópia da petição inicial. Justamente para que o réu compareça à audiência de mediação e conciliação desarmado. Porque o que acontece na prática? Muitas vezes o réu pega a cópia da petição inicial ao ser citado e depara-se com aquela narrativa dramática, repleta de adjetivações feitas pelo advogado da parte autora, dizendo que ele é um vagabundo, que ele
não liga para os filhos, que ele traiu a esposa, enfim, aquela briga de casal, e diante disso ele já vai com raiva à audiência e muito menos disposto a ceder, a conversar. Então, os juízes têm, uma vez recebido a inicial dos alimentos, determinada a fixação dos alimentos provisórios. Isso quando a fixação for de rigor. Ao invés de designar uma audiência de conciliação e julgamento, como fala o artigo 6º da Lei Especial 5478 de 68, os juízes têm designado uma sessão de mediação e conciliação, determinada a citação do réu, sem contrafé, para que ele possa comparecer àquela sessão desarmado e as partes mais facilmente conseguirem obter uma composição acerca do litígio. Essas audiências, muitas vezes, são feitas naqueles sejusques, que são os centros de solução de conflitos de interesse, de solução consensual de conflitos de interesse. Esses centros de conciliação, mediação, muitas vezes são dotados, inclusive, de profissionais de outras áreas que conduzem essas audiências, principalmente de mediação, e fazem com que as partes trilhem um caminho mais fácil para a composição do litígio. Aliás, há uma diferença importante entre mediação e conciliação. Na mediação, aquela pessoa eleita pelas partes, um terceiro eleito pelas partes ou aceito por elas, as conduz a formularem a própria solução consensual do litígio. O mediador atua como alguém que apresenta às partes a problemática toda envolvida e tenta gerar em um e em outro a empatia, a capacidade de compreender a situação do adversário. O mediador, ele não deve oferecer soluções às partes. Ele deve propiciar que as próprias partes construam sozinhas, em conjunto, a solução consensual daquele litígio. Já na conciliação, o conciliador tem um papel um pouco mais, digamos assim, assertivo. O conciliador é alguém que traz soluções, que oferece alternativas. O papel do conciliador não é fazer com que as partes envolvidas no litígio passem uma a compreender mais a situação do outro e, com isso, construírem em conjunto uma solução. Não. O conciliador, ele é mais assertivo, ele intervém, ele oferece alternativa. É aquele que, diante, por exemplo, do réu que diz, mas eu... R$300 para mim é muito, eu não vou conseguir, vai ficar muito apertado. O conciliador vai falar, então 270? Então 280? O senhor quer pagar 300, a parte quer receber 350, então vamos fechar em 320? Ele vai apresentar as soluções, o mediador não. Mas enfim, designa-se essa audiência de conciliação ou mediação, tenta-se a solução amigável do litígio sem que o réu vá armado, e só no caso de não ser possível, essa audiência preferencialmente deve ser feita sem a presença de advogados também, né? Mas se uma das partes vai para o advogado, o juiz tem que propiciar paridade de armas, e não obtido o acordo, vai-se para a audiência de instrução e julgamento, que a gente já vai tratar daqui a pouco.